A aviação no Afeganistão, o que está acontecendo lá? Fala pessoal do Aero, tudo bem? Aqui no canal eu sempre falo como que a aviação está inserida na vida das pessoas e como que isso é importante para todo mundo, em todos os aspectos. Sem a aviação, muita coisa nem poderia tentar se resolver. Só dando um contexto geral do que está acontecendo lá no Afeganistão, todo mundo já está acompanhando. Desde que os Estados Unidos foram retirando as suas tropas lá do país, abriu caminho para o grupo o Talibã. Praticamente não encontraram resistência para dominar o país de novo. No último fim de semana, o Talibã chegou na capital do Afeganistão, Cabul, e ontem, dia 16 de agosto, eles tomaram o poder de vez. Isso gerou um caos absoluto, porque todas as pessoas que viram que isso ia acontecer começaram a correr para o aeroporto para pegar qualquer voo, tentar sair do Afeganistão de qualquer forma. Os países que têm embaixadas lá em Cabul já tomaram a atitude de mandar equipamentos, mandar aeronaves para retirar essas pessoas que trabalham nessas embaixadas. No meu caso, os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha. Então, além dessa retirada dos estrangeiros, também a população local estava a qualquer custo tentando sair do país, indo para as fronteiras, fronteira com o Irã, fronteira com o Paquistão, mas também chegando no aeroporto internacional de Cabul para pegar qualquer voo e sair de lá o mais rápido possível. O aeroporto de Cabul é o principal do Afeganistão. É o maior aeroporto e um dos 5 aeroportos internacionais que tem dentro do país. Esse aeroporto Hamid Karzai, que foi inaugurado lá nos anos 60. No começo ele era a porta de entrada para o país, para estrangeiros, até para turistas. Isso estou falando ainda dos anos 60 e início dos anos 70. Entre 1979 e 1989, esse aeroporto ficou sob o comando do Exército Vermelho da União Soviética. O controle do aeroporto foi mudando ao longo dos anos 90, porque muita coisa aconteceu no Afeganistão nessa época. Em 2001 teve o 11 de setembro e depois disso então o país foi invadido pelos Estados Unidos, pelos membros da OTAN, e eles tomaram o controle do aeroporto. Ao longo dos anos, esse aeroporto internacional de Cabul foi se desenvolvendo de uma maneira bem lenta. Nem radar nessa época eles tinham para fazer o controle de tráfego aéreo, para você ter uma ideia. Em 2005 foi finalmente instalado um sistema de radar e em 2010 isso foi atualizado pelo FAA, o órgão regulador lá dos Estados Unidos. Mas quando todo esse caos aconteceu e o Talibã chegou na cidade, na capital Cabul, o aeroporto também foi tomado pelo Talibã e isso daí começou a mudar completamente o rumo. Isso aconteceu nos últimos dias. A pista do aeroporto tem mais de 3.500 metros e o aeroporto tem capacidade de receber 100 aeronaves. Lá tem a parte civil, que até teve um novo terminal construído em 2008, com o objetivo de ampliar, modernizar e também de reconstruir a cidade, reconstruir o país como um todo. E também tem a base militar da Força Aérea Afegã. Mas hoje, dia 17 de agosto, que eu estou gravando esse vídeo, os Estados Unidos retomaram o controle do aeroporto, pelo menos o controle interno, e o Talibã ainda tem o controle da parte externa, dos arredores do aeroporto. Alguns NOTAN é uma informação para os aeronavegantes sobre uma determinada região, um determinado aeroporto, foram emitidos que diz que aquele aeroporto, aquela região não está segura, é uma área não controlada. Então nem o serviço de controle de tráfego aéreo está sendo prestado mais para quem está chegando lá. Ou mesmo para cruzamento, você não precisa nem chegar no aeroporto, mas quem está cruzando o país. Falando um pouco dos aviões, os vídeos que viralizaram foram principalmente do C-17 Globemaster, um avião cargueiro militar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos mandaram esses aviões C-17 para retirar as pessoas que trabalhavam nas embaixadas, os estrangeiros que estavam dentro do país. Mas quando esses aviões chegaram lá, aconteceu ao mesmo tempo essa invasão do aeroporto pelos locais que estavam desesperados para sair de lá. Então, essa questão de como é que as pessoas entraram no aeroporto, é muito difícil a gente dizer como que isso aconteceu, porque imagina, um monte de gente, um caos total do lado de fora, todo mundo tentando chegar, e vai quebrando o portão, vai entrando, vai dominando tudo, vai invadindo a área, pessoas desesperadas querendo sair daquele país de qualquer jeito. Na posição que a gente está aqui, não dá pra gente julgar o que o cara tá fazendo, se é certo ou errado. O cara tá na busca pela sobrevivência. Então você multiplica isso por uma quantidade enorme de pessoas, eles entram no meio da pista do aeroporto e acabam causando aquele tumulto todo. E aí os aviões americanos que estavam lá para cumprir uma determinada missão acabaram ficando também no meio do caos, tendo que taxiar no meio das pessoas. Inclusive nesses vídeos que viralizaram, dá para ver muita gente na frente do avião taxiando e muita gente me perguntou como é que os motores do avião não sugaram essas pessoas.
Bom, é claro que o piloto que está no comando daquele avião está vendo a quantidade de pessoas em volta, então ele está taxiando o avião devagar. E vale lembrar que o C-17 Globemaster é um avião de asa alta, logo os motores estão mais altos, né? Então não ficam tão próximos das pessoas assim, então é mais difícil a ingestão de alguma coisa, e esses aviões foram projetados para isso, para operar em áreas, né, em aeroportos mais precários. O risco, evidentemente, existe, né? Os tripulantes desse avião sabem disso, mas como é que uma pessoa que está ali correndo desesperada na frente do avião vai pensar nisso, vai saber disso, vai se preocupar com isso? E a gente vê muito objeto também no pátio, na pista, né? Objetos que podem sim oferecer um risco para as aeronaves que estão ali, mas as pessoas não estão preocupadas com isso, elas estão preocupadas em sair dali. No fim, esse C-17 Globemaster conseguiu decolar, e a informação que se tem é que foram por volta de 800 pessoas a bordo desse avião. Agora, pode um avião desse carregar tanta gente? Vale lembrar que o C-17 Globemaster é um avião cargueiro, então não tem assentos, é uma área oca interna. Esse avião tem uma capacidade de carga de por volta de 77 toneladas. Se a gente pegar 800 pessoas e dar uma média de 80 quilos por pessoa, a gente está falando em 64 toneladas. Logo, esse avião tem sim capacidade de carregar 800 pessoas, e a questão de peso e balanceamento, né, dá para ver nessas imagens que as pessoas estão distribuídas ao longo de todo o assoalho, né, todo o piso do avião, e essas pessoas não vão se mexer durante o voo porque não tem como se mexer. Então ele acaba deixando equalizado aí o peso e balanceamento, e é assim que esse avião conseguiu carregar tanta gente. Mas uma coisa bem triste que aconteceu foram pessoas caindo desse avião quando ele decolou. As pessoas foram se agarrando nele enquanto ele estava taxiando de alguma forma. E se a gente olhar essa imagem, dá para ver que a carenagem, a tampa do trem de pouso principal, ela abre para o lado e vira uma espécie de banco ali, dá facilmente para uma pessoa se apoiar naquele lugar. E o que as pessoas ali com certeza não sabem é que essa carenagem, essa tampa, fecha quando o trem de pouso é recolhido. Logo, se na hora que esse avião decolou tivesse alguém apoiado ali, quando isso fechou, a pessoa infelizmente caiu. Mas mesmo que a pessoa conseguisse se segurar naquele local depois que o trem de pouso foi recolhido, ela não ia ficar muito tempo, porque imagina, a velocidade, a temperatura, a baixa pressão, a pessoa não ia aguentar muito tempo. E para esse avião conseguir de fato ir até a pista e decolar, a Força Aérea dos Estados Unidos usou alguns helicópteros, alguns Apaches, para dispersar essa multidão da pista, para poder abrir caminho e melhorar um pouquinho a segurança do avião e também das pessoas que estavam lá. Mas se a gente vê imagens de satélite, dá para ver que tinha muita gente, e essa quantidade enorme de pessoas fez com que os aviões não conseguissem decolar. Uma das imagens que foi amplamente compartilhada foram essas pessoas no finger, na ponte de embarque do avião, tentando se enfiar dentro desse Airbus A340 da Camair para estar lá dentro e se garantir, né? Garantir que o voo vai sair. Infelizmente, esse avião acabou não saindo por conta de todo o tumulto, mas um avião da Camair mais cedo conseguiu sair com algumas pessoas, inclusive com a primeira tripulação feminina da empresa. Eles saíram, foram para o Irã, aí a tripulação foi remanejada e hoje eles estão na Ucrânia. Além de tudo isso que estava acontecendo dentro do aeroporto de Cabul, também tinham helicópteros dos Estados Unidos indo buscar o pessoal nas embaixadas. Agora, como é que fica a Força Aérea Afegã nessa história toda, né? O Afeganistão tem por volta de 270 aeronaves na Força Aérea. São 11 bases militares. Entre essas aeronaves tem um pouco de tudo. Tem helicópteros soviéticos como o Mi-17, helicópteros americanos como o MD-500, aviões americanos como o Cessna Caravan, Boeing 727 e o C-130 Hercules, aviões suíços como o Pilatus PC-12 e também o conhecido avião brasileiro Super Tucano A-29. Esse avião, especificamente o A-29, chamou bastante atenção em algumas fotos porque o Talibã já tem esse avião sob seu controle. Acontece que o Talibã dominou várias bases militares no país. E uma dessas bases militares, lá no norte do país, a Mazar-i-Sharif, tem uma frota de Super Tucano A-29, mas não foi só o Super Tucano, eles bateram foto também na frente do helicóptero MD-500, outros helicópteros, Cessna Caravan, fizeram vídeos em outras bases militares. Mas vale lembrar que um A-29 Super Tucano foi abatido sobre o território do Uzbequistão, foi abatido por esse país, porque ele cruzava a fronteira ilegalmente do Afeganistão para o Uzbequistão. Parece que era o pessoal que estava querendo fugir também de qualquer jeito para o Uzbequistão e acabou não dando certo. Falando um pouquinho da aviação civil lá do Afeganistão, tem a companhia aérea privada, que é a Camair. Ela foi fundada em 2003, quando o Afeganistão já estava sob um outro controle, os Estados Unidos já tinham invadido o país, então já estava fora da mão do Talibã. O país já teve companhias aéreas ao longo da história, mas nada conseguiu sobreviver por muito tempo, a não ser a companhia aérea estatal, a Ariana Afghan Airlines, que é uma companhia fundada lá nos anos 50, existe até hoje, mas também é bem
complicada a operação lá na região, assim como a Khmer. Tanto a Khmer quanto a Ariana Afghan Airlines são banidas de voar em vários lugares aí pelo mundo, como na Europa, por exemplo. Mas a Khmer já veio com o seu Airbus A340 aqui para o Brasil no ano passado para trazer suprimentos, insumos, outras coisas. Só para concluir o vídeo, eu vou falar um pouquinho do espaço aéreo, porque esse caos todo no aeroporto de Cabul, no Afeganistão, não afeta só a cidade ou só o país, mas afeta toda a região em volta. Acontece que não são só as empresas que precisam pousar lá em Cabul que precisam passar por esse problema, mas as empresas que cruzam o espaço aéreo do Afeganistão, que, como eu falei antes, teve o NOTAM, a informação para os aeronavegantes, dizendo que esse era um espaço aéreo já não controlado e potencialmente perigoso. Então, companhias aéreas de vários lugares do mundo, como da Índia, dos Emirados Árabes Unidos, por exemplo, precisam desviar a sua rota para não passar em cima do Afeganistão. Isso representa mais tempo de voo, mais custo para a companhia aérea. Um exemplo disso foi um voo da Emirates, que estava indo para Cabul, partindo de Dubai, e aí, chegando próximo, precisou voltar para Dubai. Um outro caso foi de um avião da Air India que estava cruzando o espaço aéreo afegão e aí veio o NOTAM, que não era mais um espaço aéreo controlado, não era um espaço aéreo seguro. Então esse avião precisou sair de cima dessa região, fazer uma rota mais longa. Com esse caos todo, outras companhias aéreas, como a British Airways do Reino Unido ou a Finnair da Finlândia, já disseram que vão evitar essa região, e aí vai mudar um pouco as suas rotas. E você pode acompanhar o que está acontecendo em cima do território afegão pelo Flight Radar e ver quais são os aviões que estão cruzando ou não, se não tem avião nenhum cruzando esse território agora. Muita gente pergunta na questão dos protocolos de segurança da aviação. Isso daí é um caso extremo, Casos extremos infelizmente acontecem pelo mundo. Até fiz um vídeo recentemente da Operação Salomão lá na Etiópia. Então, nessa situação, é a sobrevivência acima de tudo. É muito complicado falar dessa parte humanitária, por isso que nesse vídeo eu quis trazer mais a parte aeronáutica da coisa e explicar um pouco do que aconteceu. Joga aí nos comentários o que você acha, se você quer acrescentar alguma coisa, se você viu alguma outra coisa, para a gente ir compartilhando também. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilha com quem você puder e não deixa de seguir o canal se inscrevendo, beleza? É isso aí então, valeu e até o próximo vídeo.